Graças a Deus, um excelente dia para você, que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo a mais um Momento da Teologia. Você está no Núcleo de Estudo Teológico, a NET. Esse é o trabalho da Comunidade Cristã Vida e Comunhão, que Deus te abençoe e te guarde. E nós falamos na última aula sobre o Pentateuco, ou a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Estamos estudando essa matéria tão importante que nos dá uma base poderosa e que tudo o que está nos livros do Pentateuco nos direciona para a obra redentora de Cristo na nossa vida. Nós vamos começar a falar hoje sobre o livro do Gênesis. Tivemos uma introdução na aula passada, mas essa sim será uma aula em que nós vamos entrar em cada livro, na sua curiosidade, no momento que foi escrito segundo a teologia, para te informar e dar um conhecimento mais profundo das coisas de Deus. Vamos então aqui para o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, que significa o livro da criação. Há 4.000 anos atrás, por volta de 1500 a.C., e existem pelo menos 2.300 relatos da história da humanidade. Então o livro do Gênesis tem a sua importância porque ele é o começo, é o início da vida. E ali nós temos inúmeros relatos que vamos ver a sua importância também. Nós temos também o Hexaômeron, que significa a obra dos 6 dias. Nós sabemos que Deus, quando criou todas as coisas, ele fez em 6 dias, e no 7º dia, ele santifica o 7º dia como dia de descanso. Então, o Hexaômeron, que significa a obra dos 6 dias, é o clímax de toda a criação, é o assunto de suma importância no livro do Gênesis. E essa importância ela é devido ao início de todas as coisas. Esse relato do livro do Gênesis traz para nós uma visão, de fato, de como Deus tinha tudo sob o seu controle, e ainda o tem, porém, na vida do ser humano, o ser humano opta, nós vamos ver para frente também, em desobedecer a Deus, e uma ordem muito simples que Deus deu. Ele não deveria nem tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal, mas, infelizmente, nós conhecemos a história, e essa desobediência causa a expulsão do Jardim do Éden. Vamos então aqui para os nossos comentários. As principais divisões do livro do Gênesis são pelo menos 2 principais divisões. Vamos ver então elas. A primeira divisão está no capítulo 1 do Gênesis e vai até o capítulo 11. Dentro desse compêndio de capítulos, nós temos, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 11 do Gênesis, nós temos a origem do mundo, como tudo começou, a queda do homem, e temos o primeiro homicídio, que é a questão de Caim assassinar o seu irmão Abel. Então, são 2 principais divisões do livro do Gênesis. A primeira divisão compreende do primeiro capítulo do Gênesis até o capítulo 11 do Gênesis e fala sobre a origem da humanidade, a queda do homem e o primeiro homicídio. A segunda divisão do livro do Gênesis está do capítulo 12 do Gênesis até o capítulo 50. E aí tem a sucessão das gerações, porque aí desse capítulo 12 em diante começa a falar sobre Abrão, que Deus troca o nome para Abraão, e aí começa as gerações de Abraão. Então aí nós temos um outro grupo principal, que são a sucessão ou as sucessões das gerações. Aí vai falar quem gerou quem, o que aconteceu, e aí vai entrar em Abrão, que depois torna Abraão, depois vai entrar em Isaac, em Jacó, e tudo isso vai nos levar e vai nos apontar para chegar até quando é o final, que é o último capítulo, que é o capítulo 50 do Gênesis, que fala sobre a morte de José, que foi governador do Egito. A gente conhece a história. Então tem essas 2 principais divisões do livro do Gênesis. Essas divisões elas são feitas de modo teológicas para nos ajudar essa compreensão. Qual a importância do livro do Gênesis? Bom, existem várias importâncias. Nós encontramos, por exemplo, a base das doutrinas cristãs no livro do Gênesis. Por exemplo, como era a contagem do tempo. O calendário na época do Gênesis era bem diferente, Existia um método temporal, que o nosso calendário
ele é diferente do calendário. Nosso calendário é o calendário gregoriano, então ele tem uma contagem diferente. O calendário oriental é o calendário lunar, eles se direcionam pelo calendário lunar. E a Bíblia é um livro oriental, quer dizer, a história da humanidade vem do Oriente e não aqui nós do Ocidente. E tem essa grande diferença. Por exemplo, um calendário lunar, um ano do calendário lunar são 354 dias. Olha essa observação, essa curiosidade. Já o calendário solar, que é o calendário que nós usamos aqui, conhecido como calendário gregoriano, um ano é 365 dias. Então o calendário lunar ele tem menos dias do que o calendário solar. Tá? O lunar é 354 e o solar é 365 dias. No calendário lunar, a semana começa no domingo. Já no calendário solar, o primeiro dia da semana é a segunda-feira. Então nós temos essas diferenças de cultura. A Bíblia é um livro que demonstra a cultura hebraica, né? A cultura judaica, do judaísmo, e faz uma diferença entre a cultura nossa aqui. Nossa cultura aqui é diferente do Oriente. E isso traz uma diferença à questão até dos anos, vamos dizer assim. No Oriente, o dia do descanso a gente sabe que é o sábado, o sabá, que é uma lei, né, que é um dia de descanso santo que foi determinado. Já aqui no Ocidente, né, o dia de descanso é o domingo. Então essas diferenças que existem nas culturas, elas trazem para muita gente uma divergência doutrinária. Mais para frente nós vamos poder falar um pouco mais sobre a guarda do sábado, sobre algumas doutrinas do Antigo Testamento que foram colocadas para a prática do judeu, não para a prática dos gentios, que são os povos, né, do Ocidente que se converteram ao cristianismo. Então há essa diferença toda que precisa ser colocada para que não haja uma contenda, né? Nós não queremos criar uma jihad aqui, que é uma briga, uma guerra santa. Jihad é guerra santa, né? Não, a gente quer transmitir um pouco desse conhecimento para que você tenha uma base, para que você possa aí ser usado por Deus, crescendo na graça e também no conhecimento. Então nós temos algumas orientações em questão, por exemplo, a leitura. Deus cria o homem em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26. Depois Deus forma o homem, no capítulo 2, no verso 7. São dois momentos diferentes. Por que são momentos diferentes? Porque quando Deus forma o homem sobre o pó da terra, é um momento muito importante para Deus, porque Ele está criando a sua obra-prima. Veja que Deus cria, se você buscar os relatos do Gênesis, você vai ver que Deus, Ele deixa, vamos dizer assim, a sua obra-prima, que é o ser humano, para um único dia. É como se Ele gastasse todo o seu conhecimento, a sua habilidade construtiva para dedicar o tempo integral para a formação do homem. Depois Deus abençoa o homem e ele se torna homem vivente quando há o sopro divino. E isso são momentos importantes. Deus plantou um jardim no Éden. O Éden é um lugar. Então Deus planta o jardim no Éden. Deus criou o homem para dominar a terra. Éden significa lugar de delícias. São informações que você, como eu já disse em aulas anteriores, que você precisa fazer anotações. Porque isso, além de ser importante para você, quanto mais você guarda, você lê e escreve, você tem uma capacidade maior para guardar. Então, sempre que você estiver ouvindo, você precisa fazer suas anotações. Essas são as minhas anotações, ok? Então, nesses dois momentos que é citado aqui, quando Deus plantou um jardim no Éden. O Éden é um lugar, tá ok? Deus criou o homem para dominar a terra. Esse era o objetivo do Senhor Deus. Mas o homem, infelizmente, a gente conhece o texto, ele entrega esse domínio para Satanás, quando ele desobedece a Deus. Então, é importante a gente ter isso em mente, conhecer, porque isso vai nos ajudar. Deus criou o homem para dominar a terra. O Éden é um lugar de delícias, quer dizer, o significado da palavra Éden é um lugar de delícias. O homem foi criado moralmente correto, isso é importante. Então o homem foi criado moralmente correto.
O homem era para ter uma moral muito corretíssima, porque Deus criou ele moralmente correto. Porém, após a queda do Éden, houve uma corrupção no gênero humano devido ao pecado. Então o pecado corrompeu o homem e fez com que ele não chegasse ao nível que deveria chegar. Então é importante a gente entender esses fatos também e depois nós voltaremos na próxima aula para estar tratando sobre esse assunto que foi direcionado por nós para trazer para vocês. E vamos ver na próxima aula também o que foi feito através de Jesus para que o homem voltasse a ser moralmente correto quando o Senhor resgata-nos da mão do pecado. Que você tenha tido uma boa aula, que Deus abençoe você. Até a próxima, em nome de Jesus.